Baixada Santista é a primeira região metropolitana brasileira sem o status de capital estadual, abrigando mais de 1 milhão de habitantes. É composta por 9 municípios: Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá, e Bertioga. As atividades econômicas desenvolvidas na Baixada Santista são muito diversificadas. Inclui o maior polo industrial, siderúrgico e petroquímico do Brasil, localizado principalmente em Cubatão. O Porto de Santos, que por ser o maior da América Latina, movimenta cargas diversificadas e representa parte significativa da balança comercial brasileira, além do comércio e turismo, que são fomentados pela população local e pelos turistas, que buscam suas praias, cachoeiras, rios e matas para o lazer. Os municípios de São Vicente e Praia Grande foram se transformando gradualmente em cidades dormitórios, por oferecerem condições mais fáceis para a ocupação urbana. O Parque Estadual da Serra do Mar representa um dos principais maciços de Mata Atlântica do Brasil, com rios, cachoeiras e grande diversidade animal e vegetal. Todos esses municípios têm um representante no Comitê de Bacias Hidrográficas, criado pelo poder público para gerenciar de forma participativa os assuntos de interesse da sociedade, como é o caso da água. Por sua vez, a Universidade Estadual Paulista oferece à população ensino de qualidade, desenvolve pesquisas científicas de ponta, além de realizar eventos de extensão, necessários à difusão dos conhecimentos gerados à comunidade. Afinal, a educação é uma das principais ferramentas para a mudança de condutas, particularmente em relação ao meio ambiente e sua biodiversidade, assegurando assim sua preservação para as gerações presentes e futuras. No entanto, esse expressivo desenvolvimento da Baixada Santista gerou um cenário com vários problemas ambientais de diferentes naturezas e intensidades. Todo o ecossistema é caracterizado por um conjunto particular de organismos que nele habitam, interagem e encontram condições para se desenvolver. Com finalidade didática, vamos dividir a zona costeira em 5 ecossistemas distintos. O ambiente marinho possui representantes de quase todos os grupos animais, com expressiva diversidade, considerada a maior do planeta. Os oceanos ocupam 70% da superfície terrestre, constituindo importante fonte de alimento e de recursos minerais ao homem. Desde tempos remotos, têm sido utilizados pelo homem para a navegação, extração de alimento e para o lazer, além de serem considerados os maiores produtores de oxigênio na Terra. Os costões rochosos são ambientes constituídos por substrato consolidado, fazendo transição com o meio terrestre
e onde ocorre ampla colonização por diversas espécies de micro-organismos, invertebrados e vegetais marinhos. A diversidade dos organismos nesse ambiente está relacionada às adaptações morfológicas, fisiológicas e comportamentais que possuem, essenciais para superarem condições ambientais adversas, como a dessecação e variação da salinidade, em especial nas poças de maré. Os estuários são ambientes aquáticos costeiros de transição entre rio e mar, caracterizados por grande variação dos parâmetros físico-químicos da água, tais como a salinidade, temperatura, entre outros. O homem vem utilizando os estuários há mais de 2.000 anos, seja como fonte de subsistência, renda ou lazer, merecendo também destaque pelas diferentes funções que exerce, particularmente a ecológica. Na proximidade da foz dos estuários, durante as marés altas, a água do mar se encontra com a do rio, gerando fluidos de densidades distintas. Essa separação fica evidente pela coloração dessas massas d'água, sendo a do mar esverdeada, em função da maior quantidade de fitoplâncton, e a do rio enegrecida, devido ao material em suspensão e à presença do ácido tânico, resultante da decomposição das folhas do mangue. Os manguezais são ecossistemas de transição entre o ambiente marinho e terrestre. São constituídos por áreas de menor declividade, associadas a foz de rios, sendo diariamente invadidas pelas marés altas, permitindo a deposição de sedimentos de granulação mais fina. O manguezal apresenta reduzida riqueza vegetal e animal, porém torna-se fascinante compreender as adaptações conquistadas por estes organismos para ocupar esse ambiente de maior instabilidade devido à ampla variação de salinidade e sedimento extremamente inconsolidado e com reduzido teor de oxigênio. A vegetação arbórea do manguezal é denominada mangue. Nos manguezais são encontradas apenas 3 espécies de árvores características desse ambiente, com folhas, raízes e sementes adaptados à sobrevivência nesse ambiente inóspito. O mangue vermelho e o mangue branco possuem sementes que começam a germinar ainda nas árvores. Essas sementes embrião são chamadas propágulos, variando em formato conforme a espécie. O propágulo do mangue vermelho possui forma alongada e extremidade pontiaguda, que ao cair da árvore se enterra e enraiza na lama durante as marés baixas. Nas marés altas, por outro lado, pode flutuar devido à presença de tecidos que retêm o ar, denominados aerênquima, e se dispersar com as correntes, até encontrar condições favoráveis para sua fixação e desenvolvimento, geralmente em taludes lodosos. Outra espécie arbórea característica dos manguezais paulistas é o mangue preto. Estas 3 espécies servem de alimento para várias aves e caranguejos, ocorrendo competição entre elas devido ao porte adulto que algumas assumem, limitando o crescimento de outras por sombreamento. Vemos uma galeria do caranguejo sá. Elas são comumente escavadas no sedimento próximo às raízes das árvores de manguezal, devido à sua maior estabilidade. Esta espécie se alimenta das folhas de mangue que caem sobre o sedimento, as quais são trituradas, transformadas em matéria orgânica que é então misturada ao sedimento do interior das galerias. Trazido à superfície, esse sedimento é misturado ao superficial, promovendo a ciclagem dos nutrientes, o que faz essa espécie conhecida como jardineiro do manguezal, sendo um dos principais responsáveis pela exuberância e manutenção deste ecossistema. Os catadores de caranguejos, após localizarem uma galeria de bom tamanho, utilizam o próprio braço para trazê-lo até a superfície, apesar de toda a dificuldade causada pela proteção natural dos galhos e raízes.
Logo após a troca da casca, ou ecdise, que ocorre apenas uma vez ao ano após serem adultos, a nova carapaça dessa espécie apresenta coloração intensa, que pode ser amarelo clara ou azul celeste. Durante as luas novas e cheias, caminham mais ativamente sobre o sedimento, desprezando a presença do homem quando são facilmente capturados. Esta espécie é conhecida como caranguejo arborícola e alimenta-se de folhas de algumas árvores do manguezal. Possui grande número de cerdas na face externa de suas pinças, que aumentam sua sensibilidade à vibração, podendo se refugiar rápida e antecipadamente de seus predadores. Após serem copuladas, as fêmeas dos caranguejos exteriorizam a massa de ovos, que fica presa em seu abdômen durante sua incubação, até eclodir como larvas. As formas larvais, zoeas, são liberadas diretamente na massa d'água das margens, na água retida na corola de bromélias ou mesmo na água existente no fundo de suas galerias, dependendo da espécie enfocada. Para não escavar galerias, esta espécie se refugia sob troncos em decomposição sobre o sedimento, ou mesmo em seu interior, ampliando as galerias escavadas na madeira e anteriormente ocupadas por bivalves do gênero Teredo. As tocas em árvores ocorrem com certa frequência, servindo de esconderijo para alguns mamíferos e caranguejos, como por exemplo a Maria mulata, que também não escava galerias no sedimento. Algumas aves de manguezal, como o socó caranguejeiro, se alimentam avidamente de caranguejos. No entanto, as estruturas duras desses crustáceos, como as patas e pinças, por serem de difícil digestão, são regurgitadas sob o sedimento, permitindo muitas vezes identificar as espécies predadas pela ave. A dinâmica dos mares costeiros é influenciada pela ação dos ventos, seja na geração das ondas ou de correntes, como pelo efeito de descargas de água doce provenientes dos rios, formando a pluma estuarina. Entretanto, o fenômeno físico mais notável nesses ambientes são as marés. Através de seus movimentos oscilantes, promove a mistura das águas e afeta todo o ecossistema marinho costeiro e estuarino, tornando esses ambientes verdadeiros berçários de diversas espécies oceânicas, dadas as condições físicas diferenciadas pela mistura de águas e pela riqueza em nutrientes de origem continental. Do ponto de vista geomorfológico, as praias arenosas são ecossistemas altamente dinâmicos e sensíveis. Classificadas como deposicionais ou erosivas, dependem da fisiografia da planície e da plataforma continental, dos sedimentos, dos regimes das marés, das ondas e dos ventos. São inúmeras as espécies na macrofauna de praias arenosas, algumas possuindo formas não adaptadas à vida terrestre, como os corruptos, conhecidos particularmente por pescadores que os utilizam como isca de pesca. Esta espécie de crustáceo apresenta o corpo alongado e, ao contrário dos caranguejos, pouco calcificado. Para se proteger de seus predadores, esta espécie escava o sedimento fazendo sua galeria na zona de espraiamento das ondas. Dentro dessa mesma galeria, são encontrados pequenos caranguejos, que possuem o corpo alongado e extremamente adaptados à vida no ducto das galerias do corrupto. Este é o primeiro tipo de vegetação logo após o mar. Nota-se ao fundo a Serra do Mar e a Mata Atlântica. Esta muito mais exuberante em biodiversidade devido ao maior teor de matéria orgânica associada ao sedimento e à ausência da influência de sais, como ocorre nas restingas. As restingas são encontradas ao longo do litoral, apresentando baixa diversidade pela constante inundação da maré, sendo o sal fator limitante à instalação e desenvolvimento de várias espécies da flora e fauna. Quaresmeiras, orquídeas, bromélias e cactos são comuns nesse ambiente. A fauna é composta principalmente por invertebrados, como moluscos e vermes cavadores. Os vertebrados também figuram das restingas, como é o caso da perereca de capacete, uma das menores espécies que se conhece, recebendo esse nome por possuir um reforço ósseo na cabeça.
além de vistoriar, além de cuidar dos rios, das cachoeiras, para que não haja ocupação irregular, tem gente que vai lá, ocupa terreno de marinha, à beira do rio, e prejudica o manancial, porque joga dejetos, joga esgoto, e isso vem prejudicar o manancial. O caiçara, por causa que nós aqui depende da pesca. O crescimento populacional e o uso não sustentável de seus recursos vem alterando os ecossistemas costeiros. Além disso, as carências habitacionais e de saneamento aumentam gravemente o número de moradias em áreas de proteção, a produção de lixo e a emissão de esgotos domésticos. Esses fatores vêm ameaçando a planície costeira, seus manguezais, estuários e demais ecossistemas, que acabam cedendo lugar a construções e obras, terminando contaminadas. Poucas são as áreas de Mata Atlântica e de Restinga que ainda possuímos na Baixada Santista. Várias espécies que dependem exclusivamente desses ambientes já estão sob ameaça eminente de extinção. A perda é irreparável. Por isso é urgente a adoção de políticas públicas coerentes e participativas, que planejem o crescimento sustentável, evitando a ocupação desordenada. A expansão do setor imobiliário, portuário e a exploração dos recursos naturais, muitas vezes sem a existência de um planejamento e fiscalização adequados, tendem a potencializar ainda mais os já preocupantes problemas de saneamento, favelização e redução da biodiversidade. É fundamental que haja intenso controle sobre os dejetos industriais, pois eles contaminam os rios, os mares e, consequentemente, os peixes e outros organismos que são utilizados pelo próprio homem como alimento. A ocupação humana desenfreada gera cada vez mais impacto ambiental, seja numa simples palafita ou exuberante mansão. Afinal, todos nós produzimos lixo e precisamos descartá-lo. A importância dos comitês de bacias hoje são muito grandes, porque aparentemente é um colegiado constituído por sociedade civil, governo e prefeituras, mas que tem uma responsabilidade técnica muito grande, que é exatamente esta da avaliação da qualidade dos projetos que possam interferir nos recursos hídricos e no meio ambiente. Turistas, às vezes mesmo pescadores também, barcos que saem para fora aí, joga lixo, joga assim, no caso, saquinho plástico, garrafa, lata. Fora isso, o comitê é um comitê que se reúne mensalmente até para apreciar assuntos que são de interesse comum dos municípios da Baixada Santista, sempre voltados ao interesse hídrico. Estamos vivendo um milênio que apresenta grandes desafios. O suprimento de água potável é limitado, não acompanhando o intenso crescimento populacional humano, que aumenta cerca de 2 vezes mais do que os recursos hídricos disponíveis ao consumo. Atualmente, cerca de 2 bilhões de habitantes no mundo já enfrentam a falta de água, particularmente em função de seu mau uso e manejo inadequado. A degradação dos oceanos e rios é evidente, tendo como causa a contaminação por uma ampla variedade de poluentes. É incrível que o ser humano ainda não tenha se conscientizado que ele é o principal, se não o único causador de todos esses prejuízos à natureza. O descarte inadequado do lixo, de resíduos químicos industriais, da liberação de esgoto não tratado ou da mineração sem controle têm sido algumas das causas principais. A água é um bem precioso e seu uso irracional pode ocasionar sua falta em um futuro muito próximo. A poluição das fontes de água doce por esgotos domésticos tem comprometido seu consumo pelo homem, podendo repercutir em graves problemas à saúde pública. Águas que recebem esgotos domésticos sem tratamento carregam consigo diversos micro-organismos causadores de doenças, tais como cólera, febre tifoide, hepatite A, rotaviroses, poliomielite, entre outras. Na Baixada Santista,
O uso das águas costeiras para atividades recreativas como a natação, mergulho, esportes náuticos e pesca atrai milhares de pessoas, incrementando o turismo de lazer, que é uma importante fonte geradora de renda nesses municípios. No entanto, o contato direto e prolongado com a água contaminada, como também o consumo de alimentos que tenham sido prejudicados por ela, também oferecem riscos evidentes à saúde da população. Deste modo, é recomendado que a deposição do esgoto doméstico ocorra segundo normas ambientais mais adequadas, impedindo a contaminação das fontes de água recreacionais costeiras. De modo geral, houve melhoria do sistema de esgotamento sanitário da Baixada Santista nos últimos anos, embora ainda seja insuficiente para atender à grande demanda verificada nessa importante região metropolitana paulista. Assim, a preocupação quanto à qualidade da água dos rios e praias torna-se um dos principais desafios ambientais. No estado de São Paulo, este assunto é monitorado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, a CETESB, estando devidamente estruturada para atender à Resolução CONAMA número 274/2000. Segundo os critérios estabelecidos por legislação, as praias têm suas águas avaliadas e classificadas de acordo com as densidades de bactérias fecais presentes. Utilizando amostras de água em 5 semanas, as análises de qualidade da água de praias monitoradas são divulgadas semanalmente em boletins informativos. O mesmo também ocorre nas próprias praias por meio de bandeiras coloridas que são fixadas nas areias. A bandeira verde indica que a qualidade da água está adequada ao banho, sendo classificada como própria. A bandeira vermelha já caracteriza a praia como imprópria, indicando que o banho de mar deve ser evitado. Com o objetivo de buscar soluções para esses sérios problemas que afetam a vida e a saúde das pessoas, alguns desafios devem ser urgentemente superados, como o atendimento das necessidades básicas da população, com a devida proteção dos ecossistemas e mananciais, uma dedicada administração de riscos e o uso racional dos recursos naturais, evitando sérias consequências no futuro próximo. É a vida tentando conciliar seu desenvolvimento natural com o homem. O desmatamento para exploração da Mata Atlântica teve início com a chegada dos portugueses, interessados no lucro com a venda do pau-brasil na Europa. Desde então, o uso indiscriminado dos recursos naturais tornou-se uma constante. O crescimento populacional e o desenvolvimento das indústrias demandam áreas amplas nas cidades e seus arredores. Áreas enormes de matas são derrubadas e extensos manguezais são aterrados. Embora todos esses problemas ambientais estejam ainda ocorrendo, verifica-se uma mudança na consciência ambiental das pessoas, alertando para a necessidade de uma preservação ambiental efetiva. Governos de diversos países e ONGs preocupadas com o meio ambiente têm se dedicado à criação de legislações mais rígidas e uma fiscalização mais atuante em combate aos problemas socioecológicos. Espera-se que o homem tome consciência destes problemas e comece a perceber que antes do dinheiro está a vida de nosso planeta e o futuro de nossas gerações. Nossos filhos têm o direito de viverem num mundo melhor. A situação do meio ambiente no globo nos desafia a preservar os recursos naturais e, ao mesmo tempo, possibilitar um desenvolvimento econômico e social justo, permitindo que as sociedades humanas atinjam uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos. A necessidade de consolidar novos modelos de desenvolvimento sustentável no país exige a construção de alternativas de utilização dos recursos, orientada por uma racionalidade ambiental e ética de solidariedade. Por fim, cabe ressaltar que a preservação efetiva do ambiente natural só irá realmente acontecer com a aplicação prática de leis, como o ato declaratório ambiental e a garantia de manutenção dos ecossistemas e recursos naturais remanescentes. O ar, os animais, as árvores são preciosos e compartilham com o homem do mesmo sopro.
Devemos tratar cada um deles como irmãos, pois o que acontece com eles, em breve acontecerá conosco. Há uma ligação em tudo. A terra não pertence ao homem. O homem é que pertence à terra. O homem não teceu o tecido da vida. Ele é simplesmente um de seus fios, cujo Deus caminha e fala com ele de amigo para amigo. Onde está a árvore? Onde está a água? Será o final da vida e o início da sobrevivência? Os rios saciam nossa sede, os mares nos alimentam. Mas o apetite voraz devorará a terra, deixando somente deserto. Restará um lugar quieto onde se possa ouvir o desabrochar das folhas na primavera, ou o bater das asas de um inseto, o choro solitário de uma ave, ou o debate dos sapos ao redor de uma lagoa? Talvez seja porque eu sou um selvagem, é que não compreendo. É um hino de todos aqueles que amam a natureza e os organismos que nela vivem, servindo para repensarmos nossa relação com a casa maior, a Terra.